ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que o título do sermão pode ser um pouco desagradável e eu não quero ser desagradável para ninguém, mas é uma pergunta, e é uma pergunta que eu sei que é um pouco... pode ser vista quase como agreste, uma pergunta um pouco agreste. Porque o sermão faz-te uma pergunta que é: és morno? E não é só és morno e medíocre, que é uma pergunta desagradável, vamos reconhecer. Mas deixa-me explicar qual é o meu plano, com a Bíblia aberta. Uma das receitas para nós sermos medíocres, e aqui ninguém quer ser medíocre, o medíocre não é só uma pessoa mediana, é uma pessoa que está abaixo da mediania. Portanto, o que é uma pessoa medíocre? Tu tens o bom, tens o mau, tens o médio. O medíocre está abaixo do médio. Ninguém quer ser medíocre. E uma das definições que tu surpreendentemente podes encontrar acerca da mediocridade neste texto bíblico é que é possível a pessoa julgar-se feliz e não ser. E isso é um modo de ser medíocre. A mediocridade pode ser a pessoa que se julga feliz. Qual é a solução? De acordo com estas páginas da Bíblia, a solução é passar por um momento que é exigente, que não é fácil, mas em que nós recebemos Jesus, Jesus revela quem nós realmente somos e, por isso, a felicidade talvez não seja tanto aquilo com que tu já contas agora, mas talvez seja aquilo que tu vais ter no futuro graças a Jesus. Só quem passa por um momento exigente em que Jesus revela quem nós somos é que pode ser realmente feliz no futuro. É esta a tese da mensagem. Vamos pedir a Deus que Ele faça acontecer isto na nossa vida. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, obrigado por este domingo. Querido Deus, obrigado pela saúde que nos deste para chegar até aqui. Querido Deus, obrigado pelo sol a brilhar depois de tanto tempo de chuva. Querido Deus, obrigado pela igreja cheia. Querido Deus, obrigado pelo Miguel, a Raquel e o Gabriel que se batizaram. Nós ficamos sempre excitados, comovidos, muitos sentimentos que temos quando assistimos a batismos. Obrigado, Senhor, por tantas coisas boas que estás a fazer aqui. Lembra-nos que não é só aqui que fazes coisas boas. Lembra-nos que estás a fazer uma coisa do tamanho do mundo e maior, através da igreja. Que é nesta cidade, há muitas outras igrejas a fazer estas coisas boas que nós estamos a fazer. Ao longo do país, ao longo do continente europeu, ao longo de todos os continentes, ao longo do Brasil, em tantos lugares do mundo, esta alegria que nós sentimos está a ser sentida também. E nós pedimos que tu possas prolongá-la agora
que queremos ouvir a Tua palavra. Ajuda-me a pregar com fidelidade, com coragem, com cuidado. Não só para que a nossa alegria continue, mas eventualmente, se não há alegria agora, e é possível que alguns de nós aqui estejam e não se sintam alegres, que a Tua palavra possa ser a semente da alegria para estas pessoas. É isto que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar até à palavra. Coloca os teus olhos de volta aí a Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22. Nós temos a última carta que é escrita às igrejas da Ásia Menor no Apocalipse. Então, daqui em diante, deixa-me dizer-te, de certa maneira, não sei se vai ser mais divertido, não sei se vai ser mais emocionante, mas daqui para a frente, o livro do Apocalipse vai se tornar mais parecido com aquilo que provavelmente tu esperas do livro do Apocalipse. Porque, de certa maneira, até esta secção, até ao final do capítulo 3, estas cartas a estas 7 igrejas, vamos dizer assim, a realidade desta parte mais facilmente se aplica a nós que estamos numa igreja também. Portanto, nós estamos a ouvir a falar da última igreja, a 7ª de Laodiceia, da Ásia Menor, e por um lado é mais fácil esta parte do livro, porque como tu estás a ouvir Jesus a falar acerca de igrejas, é fácil comparar-te. E, por exemplo, nós comparamos com a igreja da Lapa agora. Daqui para a frente, a coisa vai começar a mudar. Portanto, o Apocalipse vai começar a trazer as visões e tudo aquilo, e se calhar vai tornar-se assim mais emocionante. Tendo isto em conta, não quero apressar, mas nós ainda vamos tomar a ceia, portanto, não quero que o sermão perca ritmo e, portanto, quero lançar-te já para o pior que existe nesta igreja de Laodiceia. Concordarás comigo que, no geral, a igreja é colocada à mostra e, sobretudo, ficam à vista os defeitos da igreja de Laodiceia. Então, vamos já para esses defeitos. Olha aí para o verso 14, tu vês a entrada, uma espécie de introdução ao anjo da igreja em Laodiceia, é o nome da cidade onde esta igreja está. Estas coisas diz o Amém. Quem é este Amém? Quem é este Amém que aqui está a ser mencionado? Quem é? É o próprio Jesus. É engraçado. Nós dizemos em nome de Jesus Amém, mas Jesus é o próprio Amém. Então, Ele é testemunha fiel e verdadeira, Ele é o princípio da criação de Deus, porque sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, Jesus está a falar com esta igreja e começa logo no verso 15 a dizer, e eu agora estou a ler na tradução de João Ferreira de Almeida, século XXI, portanto é uma tradução um pouco mais modernizada, diz assim, conheço as tuas obras e sei que não és frio, nem quente, antes fosse frio ou quente. A tendência é nós lermos estas palavras e acharmos que os laodicenses estavam nas tintas. Não eram nem frios nem quentes, estão-se nas tintas. São indiferentes. Ser morno é ser indiferente. Deixa-me corrigir-te um pouco essa percepção. Os laodicenses, naquilo que têm de mal, não é porque se estão nas tintas, como nós costumamos dizer. Os laodicenses são maus quando julgam que têm tudo aquilo que precisam. E agora vou dar-te algum contexto para perceberes. Portanto, ao contrário da primeira impressão, que pode ser, ei, não é quente nem é frio, é morno. Ei, este pessoal não quer saber. Não. Não é isso. O problema dos laodicenses não é eles não quererem saber. O problema dos laodicenses é eles julgarem que têm tudo. E aqui um pouco da história da cidade ajuda-te a compreender. Quando nós vamos estudar a literatura histórica, arqueológica, aprendemos que, por exemplo, houve um grande terremoto no ano 60 a.C., lá em Laodiceia. E o que é que aconteceu? Eles, os laodicenses, reconstruíram a cidade sem precisarem da ajuda de Roma. Não precisaram de Roma para quase nada. Deixa-me dar-te uma comparação que agora não tem o mesmo impacto, mas no primeiro turno estava connosco o Pedro, o nosso querido Pedro Ferreira, que foi membro da nossa igreja durante algum tempo. Ele é da Marinha Grande e regressou à Marinha Grande. Ora, vamos continuar a orar pelos nossos irmãos da Marinha Grande e de Leiria, daquela zona que passou pela tempestade, e o Pedro passou pela tempestade também. Mal comparado, era como se esta igreja de Laodiceia fossem as igrejas da Marinha Grande e de Leiria e que já tivessem reconstruído tudo sem precisar que o governo lá fosse, a estas zonas afetadas. Imagina que neste espaço em que aconteceram estas tempestades, a Marinha Grande, Pombal, Leiria, aquela zona,
já tinha reconstruído tudo. Quando chegava lá os presidentes da Câmara e os ministros, em vez de andarem a discutir uns com os outros, não é? Mas o que é que eles se apercebiam? Uau, este pessoal já fez isto tudo. Imagina, se isto acontecesse, o pessoal da Marinha, o meu pai é da Marinha Grande, o pessoal da Marinha, o pessoal de Leiria, o pessoal de Pombal ia ficar, não precisamos do governo para nada, só atrapalha. Então, é uma espécie de analogia tosca para aquilo que estava a acontecer no coração dos laodicenses. Eles tinham reconstruído a cidade, eles não tinham precisado de César. Eles tinham feito aquilo sozinhos. Logo, quando tu lês o verso 15 e o 16, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem és quente, antes fosses frio ou quente, assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, e já vou falar acerca disto. Tu não deves interpretar estas passagens necessariamente como se fosse uma coisa parecida com aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte, quando Jesus no Sermão do Monte diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não é bem este contexto, ok? O que aqui está em causa é um ambiente diferente. E deixa-me ainda falar mais uma coisa histórica acerca do contexto de Laodiceia. Laodiceia tinha duas cidades próximas de onde ia buscar água. Hierápolis tinha água quente, medicinal, e eles tinham construído aquedutos de Hierápolis para Laodiceia. Por outro lado, a cidade de Colossos, que nos dá origem à carta aos Colossenses na Bíblia, tinham águas frescas. E Laodiceia trazia, também através de aquedutos, água para Laodiceia. Então, a Laodiceia teria estes aquedutos que eram impressionantes, que traziam água quente de Hierápolis e água fria de Colossos. Uau! Dava vontade de dizer. É engraçado que nós temos um muro em frente à nossa igreja que é um ramal do nosso belíssimo aqueduto das Águas Livres. Já deves ter reparado neste muro, que foi rasgado ali na Infante Santo, quando a Infante Santo foi construída, mas tu tens aqui uma pequena amostra de uma obra linda em Lisboa, que é o Aqueduto das Águas Livres. Então imagina uma coisa mais ou menos parecida com Laodiceia, que era estes aquedutos que traziam água. A questão é que acreditam os teólogos, em tudo o que era bonito nestes aquedutos, as águas não chegavam lá nas melhores condições, porque havia sedimentos, havia impurezas. Então, o ponto, acreditam muitos teólogos quando estudam este texto, quando se fala nas águas, quando se fala na questão de ser quente, na questão de ser frio, é que os de Laodiceia, apesar de terem um sistema que impressionava, o esforço deles era, de facto, relevante, mas havia também, nesse esforço deles, uma incompetência, porque as águas não chegariam necessariamente nas melhores condições. Então, topa isto. É assim que tu chegas ao verso 17. Tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Reparaste que eu agora falei em ser infeliz, mas na leitura que fiz ainda há bocado, a palavra não era infeliz. Qual era a palavra? Não é tu és infeliz, é tu és um desgraçado. Já viste a Bíblia a falar assim connosco? Tu és um desgraçado. Então, o que é que está aqui a acontecer com esta igreja que está convicta, que está cheia de coisas boas para mostrar? O que está aqui em causa é que, na sua aparência de autossuficiência, eles julgam que são o que não são. Logo, o verso 17, quando chama infeliz esta igreja, quando chama desgraçada a esta igreja, o que o verso 17 está a ensinar-nos é que pior do que sentir a infelicidade é nem sabê-la em nós. Porque nós ficamos cegos na nossa própria sensação de autossuficiência. E esse é um dos terríveis feitos da mediocridade na nossa vida. E é essa mediocridade que Jesus quer vomitar. Estou a resumir muito. Para que o resumo seja mais fácil, esta frase aparece agora aí. É um pouco isso que está em causa. Portanto, pior, de certa maneira, pior do que a pessoa saber que é infeliz, é ser infeliz sem saber. E um dos caminhos para te levar a uma infelicidade que tu nem sequer sabes, é a mediocridade. É isto que está em causa. É isto que está em causa. Logo, chegamos àquela expressão, aliás, voltamos um pouco atrás, olha para o final do verso 16. O que é que vai acontecer com esta igreja?
O que é que vai acontecer com esta igreja no final do verso 16? Uma figura desagradável. O que é? Ser vomitada. Tu tens um padrão na Bíblia que é: o mundo é criado através das coisas que saem da boca de Deus. Isso é bom sinal. Aqui tu tens o antigênesis. O Gênesis é a criação, tu aqui tens o contrário da criação. O que é o contrário da criação? O que é contrário da criação? Destruição. Portanto, a igreja ser vomitada é um sinal de destruição. Geralmente na Bíblia as coisas que saem da boca de Deus são boas, aqui são más, representam destruição. É esta a lógica da Escritura. Mas Jesus aparece para dar esperança. Ele é a porta, ele é a voz que se ouve a bater à porta e que deve entrar. E agora tu tens um antídoto, uma solução para não seres medíocre, para não ficares convencido daquilo que não és. Olha para o teu verso 19 e 20. No verso 18 eu estou a passar à frente. O verso 18, no fundo, faz uma comparação entre as coisas que aquela igreja julga que é, mas não é. Não é? Ela julga que é rica, mas na prática não é. Ela julga que está vestida, mas na prática não está. Ela julga que vê bem, mas na prática não vê bem. E chegas ao verso 19 com a solução. Qual é a solução? Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, deixa-me dizer-te uma coisa que eu já te disse antes. Deixa-me dizer, talvez tu não te recordes, mas este sermão já foi pregado aqui. Não foi uma vez, foram 2 vezes. Foi pregado em 2024, quando nós estávamos na série Saber Ouvir. E quando chegámos ao Apocalipse foi este o texto que foi pregado. E já foi pregado ainda há mais anos, em 2022, creio eu. Naturalmente nós não nos recordamos de tudo. Mas há algumas das coisas que eu te estou aqui a dizer, elas já foram ditas nessas 2 vezes anteriores. E há uma coisa que eu vou voltar a repetir. Porque é uma coisa que nós precisamos de ouvir repetida muitas vezes na nossa vida. A vida de igreja é fundamentalmente vida de repetição. Deixa-me dizer-te, a solução para tu não seres medíocre é existir alguma coisa que nós geralmente queremos evitar a todo o custo. A maior parte das vezes nós queremos a ausência daquilo que na verdade confirma que Jesus está presente. Vou voltar a dizer. A maior parte das vezes nós queremos a ausência daquilo que na verdade confirma que Jesus está presente. A maior parte das vezes tu não queres disciplina, mas é a disciplina que confirma que Jesus está dentro da igreja. E não querer disciplina, e deixa-me dizer-te, quero admitir isso também, ninguém gosta de ser disciplinado, eu não gosto de ser disciplinado. Mas pensa desta maneira, não querer disciplina é o segredo para tu seres medíocre. Vais encontrar essas afirmações agora aqui. A maior parte das vezes, nós não queremos aquilo que, segundo este texto bíblico, é a confirmação de que Jesus está dentro da igreja, que é a disciplina. É por isso que receber Jesus quando Ele bate à porta significa tu estares aberto para a repreensão e para o castigo, porque Jesus disse que repreende e castiga a todos quantos ama. Logo, o arrependimento, como o pastor Filipe pregou na semana passada, o arrependimento, a admissão da fraqueza, é o segredo para nós sermos fortes, para nós sermos vencedores. Fraqueza é a arma do vencedor. Uma vez mais encontras esta mensagem aqui. Agora pensa nisto. E deixa-me dizer, por exemplo, esta frase, a primeira frase já apareceu aqui em bold. Ela já foi projetada um dia aqui. Tem um acréscimo agora, mas a primeira frase já foi projetada aqui. Se calhar alguns que têm cadernos vão encontrar esta frase ipsis verbis no vosso caderno. E uma vez mais, quero chamar a tua atenção para este paradoxo. O que é um paradoxo? É uma coisa que parece uma contradição, mas não é uma contradição. Uma igreja em que tudo parece correr bem, sem necessidade de correção clara dos seus membros, é uma igreja que pode dar vómitos a Jesus. Ninguém deseja estar numa igreja com problemas. E deixa-me admitir também, às vezes há problemas que devem ser uma razão para tu saíres da igreja. Mas hoje quero fazer ver-te as coisas de outra maneira.
Hoje quero que tu entendas o outro lado da questão, que é uma igreja onde tu estás e que não conheces o uso da disciplina, isso, ao invés de ser um lugar que te deva fazer sentir bem aí, é um lugar que te deve deixar preocupado. Porque onde Jesus está, há necessidade constante de haver disciplina. Entre parênteses, eu não vos falei muito nisso, até porque não temos muito tempo e eu também não quero exagerar no tempo deste sermão, mas lembram-se aquele encontro com os não casados que foi anunciado? Foi um tempo valente. Éramos cerca de 20 pessoas lá na casa da família Cavaco. Isto foi na terça-feira de Carnaval, foi um tempo bom. Agora nós vamos fazer a versão para os não casados mais novos, porque este foi para os não casados mais maduros. E uma das coisas interessantes que eu não estava à espera, o que é que vocês fizeram lá? Há pessoal que julga que nós andámos aí a fazer casamentos. O Santo António é mais tarde, está bem? Portanto, aquilo não era o Santo António. Mas deixa-me dizer uma coisa que foi muito importante naquele encontro. Muitas perguntas que foram colocadas e algumas perguntas foram acerca da disciplina. O que é disciplina? Como é que a disciplina funciona na igreja? E estas perguntas geralmente são colocadas à quinta-feira para nós falarmos à quinta-feira. Portanto, se tu tens perguntas, envia, porque à quinta-feira nós falamos. Mas quero só aproveitar que estamos a falar de disciplina para fazer este parênteses aqui na igreja. A disciplina, ao contrário do que muitas vezes as pessoas julgam, a disciplina não acontece na igreja apenas nos momentos em que publicamente alguém é advertido. A disciplina acontece sempre. Imagina que eu estou com o Samuel a conversar e eu começo com uma conversa parva. Sou um bocado intriguista. A disciplina não é necessariamente o Samuel vir fazer queixa ao pastor Filipe a dizer assim: o pastor Tiago está a ser intriguista. A disciplina na igreja era o Samuel fazer questão de me retirar dessa conversa. Isso já é disciplina. Isso é exortação. Isso é correção uns dos outros. Sim, às vezes numa igreja há disciplina e às vezes há disciplina pública. Há coisas que têm de ser ditas e feitas diante da Assembleia dos membros da igreja. Sim, isso acontece. Mas a disciplina não é apenas aquilo que acontece quando grandes problemas têm de ser tratados publicamente. A disciplina é tu estares a conversar com alguém que, por exemplo, tem a língua grande e dizer assim: olha, esta conversa não está a edificar ninguém. E aí todos podemos admitir que na Igreja da Lapa ou em qualquer igreja precisamos estar sempre a disciplinar-nos uns aos outros para, por exemplo, não cairmos no pecado da intriga, que é dos pecados mais fáceis de praticar. Sobretudo com pessoas que têm dons de oratória como eu. E que têm opiniões como eu. Como é que tu sabes que não estás a caminho da mediocridade? Alguém começa com uma conversa parva e tu não dás seguimento à conversa parva. Isso é viver debaixo da disciplina de Jesus estar à mesa contigo. Os pastores não tiveram de saber, não tiveram de ir falar contigo, mas tu cortas as conversas parvas. E estou a dar o exemplo das conversas parvas porque é a coisa mais fácil de acontecer. Ainda hoje tu vais ser tentado a ter conversas parvas. E não alimentares uma conversa parva é viveres na disciplina com Jesus à mesa, a cear contigo. Compreendes? Fecho parênteses. Vamos avançar. Só ainda para fecharmos este campo da mediocridade, deixa-me dizer-te, o segredo para ter uma vida medíocre é tu ouvires muito poucos nãos. Tu vais a caminho de uma vida medíocre quando ouves poucos nãos na tua vida. E tu não és diferente de mim, eu não gosto de ouvir nãos. A nossa tendência é querermos escapar dos nãos. Nós não gostamos de vidas de nãos, nós gostamos de vidas de sims. Mas a pessoa medíocre evita ouvir nãos a todo o custo. Agora, quero terminar reconhecendo esta lição da carta que é enviada à Igreja de Laodiceia, é de facto afiada. Porque diz-nos, olha, tu para seres medíocre só precisas de te julgar feliz. E quero terminar aqui com... tentar aplicar isto à nossa vida. Se tu estiveres no Marquês de Pombal e quiseres subir para o Saldanha, e não resisto, vou dizer isto,
Eu trabalhei durante mais de uma década na zona do Saldanha, portanto não consigo falar do Saldanha sem alguma emoção. E o Saldanha era uma zona interessante, mas não especialmente viva em 2001, quando comecei a trabalhar lá. Era uma zona muito empresarial, portanto Saldanha, muitas empresas, mas ali chegava às 6, 7 da noite e esvaziava-se. Tornava-se quase uma zona fantasma. Claro que havia algumas pessoas a viver no Saldanha, mas não se compara com hoje. Nós hoje temos algumas famílias de igreja a viver no Saldanha e cada vez que eu visito estas famílias eu fico admirado com a vida que o Saldanha tem e que ganhou. Estou a pensar, por exemplo, família Massaredjan, família Petrone. A gente vai lá hoje ao Saldanha e tu tens restaurantes, novos restaurantes a abrir em todo o lado. Ao contrário do que o Saldanha era antes da pandemia, tem vida durante o tempo todo. Portanto, a comparação não é acerca do Saldanha, só queria falar no Saldanha porque gosto de Saldanha. Mas pronto, quando tu estás a subir do Marquês para o Saldanha, como é que se chama a avenida que estás a subir? Se não sabes de Lisboa, também vais aprender hoje. A Avenida Fontes Pereira de Melo. Se tu estiveres a subir a Avenida Fontes Pereira de Melo, vai-te aparecer um teatro do lado direito, ok? Qual é o teatro que te vai aparecer do lado direito? Teatro Vilaré, muito bem. O Teatro Vilaré foi fundado por um ator bastante conhecido em Portugal, que já morreu há uns anos. Alguém sabe o nome deste ator? Quem é um dos fundadores do Teatro Vilaré? Esta é uma pergunta difícil, eu não sabia antes de investigar, naturalmente. Raul Solnado. Quando tu passas à frente do Teatro Vilaré e olhas para o Teatro Vilaré, tu encontras uma frase do Raul Solnado, que se tornou uma frase muito conhecida no nosso contexto. E não me interpretes mal, eu não tenho nada contra o Raul Solnado. E quero até respeitar a memória dele. Mas há uma frase que ele tem que diz assim, que está lá no Teatro Vilaré. Faça o favor de ser felizes. Faça o favor de ser felizes. Atenção, eu não estou agora a julgar o Raul Solnado. Acho que à partida nós queremos que os outros sejam felizes, não é um mau desejo. Mas tu podes reconhecer que à luz do texto bíblico de hoje, ser feliz, desejar que os outros sejam felizes, pode ter uma leitura algo sinistra. Olha, ser feliz. Isso pode ser algo sinistro. Bem, em primeiro lugar, porque às vezes nós estamos a viver momentos tão difíceis que alguém dizer-nos, por favor, faz o favor de ser feliz, é pura e simplesmente cruel ouvir uma coisa dessas. Mas mesmo descontando esta primeira razão, um dos problemas que eu quero aqui apontar diante desta ideia da felicidade é que é muito fácil tu seres guiado pela felicidade e passares por circunstâncias semelhantes àquelas que a igreja de Laodiceia estava a passar. Que é julgares que és feliz, mas haver um momento de revelação, e é esse o significado da palavra Apocalipse, haver um momento de Apocalipse em que é como se tu ouvisses Jesus a dizer-te: tu és infeliz e nem sabes, porque julgas que és feliz. Tu julgas que és feliz, mas és um desgraçado. Coloca-te no lugar dos ouvintes da igreja em Laodiceia. Haverá coisa pior do que nós julgarmos que somos felizes, quando de repente podemos passar por uma circunstância de revelação na nossa vida, em que nos apercebemos que a nossa felicidade é uma ilusão. Podes ter dinheiro, mas és pobre. Podes ter boa roupa, mas é como se estivesses nu. Podes não precisar de usar óculos, mas é como se fosses cego. É esta a linguagem que a Bíblia está a usar. Ninguém gosta de passar por um momento assim. Por isso, uma coisa que queria dizer-te é que talvez não devas viver a querer ser feliz. Oh, Tiago, como assim? Vou viver a querer ser infeliz? Claro que não. Eu não disse que tu deves viver a querer ser infeliz. Mas talvez a felicidade não seja a melhor bússola para a tua vida. Porque a Bíblia diz que tu podes estar convencido de coisas que não correspondem à realidade. E é aqui que entra Jesus para mudar isto tudo. A alternativa bíblica neste texto não é tu viveres guiado pela felicidade. A alternativa bíblica é tu abrires a porta da tua vida a Jesus, receber Jesus à mesa,
dispor-te a seres corrigido por Ele, porque Ele disse que corrige as pessoas que ama, e a vitória está precisamente no facto de estares à mesa com Jesus e poderes ser corrigido por Jesus. Porque aí ser feliz não depende daquilo que tu já sentes agora, mas depende do trono que vai ser partilhado contigo. Volta lá ao texto. Verso 21. Ao vencedor. Eu disse-te em todas estas cartas às igrejas, as igrejas são chamadas a serem vencedoras. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Pensa bem no que aqui está a ser dito, porque o que aqui está a ser dito é uma coisa incrível. Jesus não tem um plano para te desmascarar e provar que tu julgas que és feliz, mas não é. O plano de Jesus não é esse. Ele pode fazer isso na tua vida. Mas o plano de Jesus é que tu sejas ainda mais feliz do que a convicção que tens hoje de felicidade que pode estar equivocada. Não é por seres sempre feliz que vais ser feliz para sempre. Vou voltar a dizer. Não é por tu, nesta vida, quereres ser sempre feliz que vais ser feliz para sempre. O que Jesus te está a dizer é uma coisa diferente. Que tu não sejas guiado pela felicidade aqui, porque a pessoa que está com Jesus, por exemplo, quando é corrigida por Jesus, não gosta. Quem é que gosta de ser corrigido? Ela pode até viver um momento de disciplina com alguma infelicidade, mas se ela não expulsar Jesus da mesa na altura em que Jesus nos está a confrontar, ela vai ter uma felicidade para sempre. É quando tu desistes de ser sempre feliz aqui, que tu vais, por causa de Jesus, poder ser feliz para sempre. Eu não sei se te interessa ser feliz, a mim interessa. Eu sou a favor de ser feliz. E por isso mesmo quero dizer-te que o plano de Jesus para ti é um plano muito melhor do que tu confiar já na felicidade que tu podes sentir. Vais encontrar a frase que há pouco eu te disse aqui e vamos preparar-nos para comer do pão e beber do vinho. Próxima frase. Força, quem come com Jesus à mesa dispõe-se a ser corrigido por Ele, mas a vitória é essa. Ser feliz não depende do que já temos, mas do trono que vai ser partilhado para sempre. Ser feliz aqui é saber que se vai muitas vezes passar por circunstâncias infelizes, mas as circunstâncias infelizes que tu não desejas, que vais atravessar, não te impedem da felicidade que, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, Ele já garantiu para ti. E Jesus não falha. Lembras-te como é que Ele foi chamado no verso 14? Ele foi chamado de... Ele é o Amém. Jesus não falha porque Ele é o Amém. O convite que eu tenho para ti nesta hora em que te vais preparar para comer do pão e beber do vinho é que tu, diante do Amém, digas Amém. Amém?